Bom dia, graça e paz a todos e a todas. Eu sou Sidney Almeida e falo aqui do Recife. Vamos ter o privilégio de, nessa semana, estudarmos a lição de número 12, que tem como título Em Humildade e Mansidão. Romanos 13:14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências. Romanos 13:14 é citado aqui. Que cada pessoa preste atenção a essas palavras e saiba que o Senhor Jesus não aceitará concessões. Primeiro tópico. Equilíbrio inspirado. Explique os deveres, pergunta A. Explique os deveres abrangentes dos cristãos de todas as épocas para com as autoridades seculares. O texto de Romanos 13, de 1 a 7, fala a respeito das autoridades. Elas são ministros de Deus para o teu bem. Porque as autoridades são colocadas para conduzir, né, uma nação, um povo, um país. E Deus as colocou. Mas nós vamos ver aqui também que nós devemos respeitá-las até o ponto que não choque com as leis do Senhor. Em Atos, no capítulo 4, 18 a 20, nós vemos um episódio pelo qual Pedro e João passaram. Eles estavam pregando o Evangelho e os opositores não queriam que eles seguissem naquela obra, dizendo que não eram mais para eles falarem a respeito de Jesus, da salvação em Jesus. Mas eles, inspirados pelo Espírito Santo, eles não foram desrespeitosos. Mas diante de um assim diz o Senhor, eles tiveram firmeza e responderam o que está aqui em Atos, no capítulo 14, 18, no versículo 19. Atos 4, versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João, lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E por conta disso, da sua firmeza diante do propósito de continuar levando a mensagem, eles foram presos, né? Mas Deus, Ele é fiel a todos os seus servos. E aqui em Atos, no capítulo 5, 17 a 20, nós vemos que Deus enviou um anjo para os livrar da prisão. Então agora, ainda com uma ordem: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, o próprio Deus que colocou as autoridades, Ele mesmo dá poder diante da oposição, diante das pressões, diante de qualquer coisa que a autoridade venha fazer contra o servo de Deus. Deus envia o seu anjo para livrar. E aqui no último parágrafo da nota, nos diz o seguinte: vi que é nosso dever obedecer às leis da terra em todos os casos, exceto quando entram em conflito com a lei superior que Deus proclamou do Sinai, com voz audível, tendo sido gravada logo após com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Então fica claro aqui a nossa postura. Apesar de que as autoridades estão para manter a ordem, mas quando se choca a lei do homem com a lei de Deus, nós devemos nos colocar na postura como Pedro e João, porque Deus verdadeiramente cuidou deles e há de cuidar de nós. Que possamos, em humildade e mansidão, aprendermos verdadeiramente de Jesus e sabermos que Ele está ao nosso lado constantemente, assim como foi com Pedro e João. Que Deus nos conceda a sua graça e que possamos meditar a respeito de tudo que Deus é e o que Ele faz em nosso favor.
Um bom dia para todos. Até amanhã, quando estudaremos o segundo tópico da lição. Amém.